Alô, galera, firmeza total. Professor Guilherme Lemos, da sua disciplina de atualidades. O projeto vocês conhecem, Marathon-News, segundo episódio. Hoje eu vou trabalhar um tema de suma importância, que envolve todos os brasileiros. Eu vou falar sobre o projeto de lei 4162 de 2019, que versa sobre o saneamento básico. Na realidade, seu título: Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico. A relatoria no Senado, senador Galeguinho do Zóio Azul, Tasso Gereissati. E, obviamente, que esse projeto de lei tem cheirinho de polêmica. E nós estamos aqui para desmistificar um pouco o que está acontecendo em termos de discussão no que se refere ao saneamento básico do país. Deixa eu diminuir aqui minha imagem, vou ficar pequenininho para vocês e vamos agigantar a temática, tá bom? Lembrando que esse tema é importante para você que vai fazer concurso público, vestibulares tradicionais e também para o Exame Nacional do Ensino Médio. Sem dúvida alguma, esse conteúdo pode ser cobrado e faz-se necessário a construção de um repertório produtivo acerca do mesmo. Vamos iniciar? Gui, eu estou observando logo na capa que o saneamento básico envolve 4 etapas, 4 serviços, 4 elementos básicos. Exatamente. Eu observo ao centro o relator da matéria, Tasso Gereissati, e eu tenho aqui à direita uma espécie de propaganda contra o novo marco regulatório do saneamento básico. Exatamente, turma. Observem vocês que ele diz o seguinte: água não é mercadoria, é direito. Contra a privatização da água. Vocês recordam que na Constituição Federal de 88, saneamento básico é um direito de todos. E onde é que eu encontro isso? Uma das referências que vocês podem utilizar é o artigo 255 da Constituição Cidadã, que diz que eu, você, todos os cidadãos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Logo, a água é um bem de uso comum, importante para a qualidade de vida de nós, habitantes. Então, vamos trabalhar a partir de agora o novo marco regulatório do saneamento básico. Antes, vamos fazer uma problematização? Vamos nós? Me acompanhem? Olha só, quando a gente fala de saneamento básico, galera, a gente está falando de uma das infraestruturas mais básicas ou elementares que chega ao ser humano. Saneamento básico nada mais é do que um conjunto de medidas que visam preservar ou modificar as condições ambientais, a fim de garantir o quê? A promoção da saúde pública, ok? A prevenção de doenças e facilitar ainda mais o exercício das atividades econômicas. Existe uma lei de saneamento básico, é a Lei 11.445 de 2007. Tá lá. O que, professor? Saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de. E aí, a maioria das pessoas acreditam que saneamento básico trata de água potável, coleta e tratamento de esgoto. Não, a lei é clara. Serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, coleta barra tratamento de efluentes. Terceiro, limpeza urbana, manejo dos resíduos sólidos. E quarto, drenagem e manejo das águas pluviais, ok? Isso forma as 4 etapas do nosso saneamento básico. Mas, infelizmente, galera, nossa fita está bem queimada em matéria de saneamento básico. Vamos problematizar? Olha só, eu vou usar, galera,
4 fontes, tá? Instituto Trata Brasil, GO Associados, Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico. Lembre-se que esses 3 órgãos criam o chamado Ranking do Saneamento 2020, tá bom? Com dados consolidados de 2019. E eu ainda vou fazer uso das Nações Unidas Brasil. Quando a gente fala de saneamento ambiental, a gente precisa lembrar das 3 esferas da sustentabilidade: ambiental, social e econômico. Observem, para cada $1 que é investido em saneamento básico, $4 são poupados no Sistema Único de Saúde, de acordo com as Nações Unidas Brasil. Em outras palavras, promover saneamento básico adequado é promover saúde de qualidade e, sem dúvida alguma, você desafoga o Sistema Único de Saúde. Por quê, Guilherme? Observem, galera, 35 milhões de habitantes não possuem acesso à água potável no Brasil. Quando a gente vai para esgoto, o cenário é ainda pior. 101 milhões de habitantes no Brasil não possuem seus domicílios interligados à rede de coleta, muito menos tratamento de esgoto. 35 milhões sem água potável, 101 milhões, quase metade da população brasileira, sem acesso a uma rede de coleta e tratamento de esgoto. É muito grave o panorama. E é óbvio que isso vai reverberar em um elevado número de internações. De acordo com o DataSUS, são mais de 367 mil internações anuais por causa de doenças de veiculação hídrica. Em especial, poderíamos falar aí da leptospirose, poderíamos falar em termos de poluição da pneumonia, em relação a esses ambientes insalubres, a reprodução de mosquitos, desencadeando inúmeros casos de dengue e malária. Turma, Nações Unidas Brasil, quase 2 milhões de crianças com menos de 5 anos morrem por ano, vítimas de doenças que seriam erradicadas se tivéssemos um saneamento básico adequado. Você observa que o panorama é desolador. Nós estamos em pleno século XXI, mas nos nossos indicadores de saneamento básico mais parecem indicadores do século XIX. Então a gente precisa mudar essa realidade, tá bom? Lembrando que nós temos até o esgotômetro. Pasmem, esgotômetro. Por dia, 5.715 piscinas olímpicas de esgoto não tratado são despejados na natureza, principalmente sobre as correntes fluviais, os rios e também nos oceanos, visto que a maior parte dos rios brasileiros possuem drenagem exorreica. Bom, professor, muito grave, sem dúvida alguma. Ter esgotômetro não é motivo de orgulho para qualquer país, muito pelo contrário. Bom, o que é que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Lembre-se vocês que quando eu falo dessa quantidade de esgoto não tratado que é despejado na natureza, isso também vai afetar as atividades econômicas. Eu tenho uma perda, por exemplo, da atividade turística. Outro ponto relevante é que entre essas internações eu também tenho pessoas que são trabalhadoras. Então eu vou ter casos de afastamento do trabalho e isso vai representar também perda de produtividade. Observem vocês como o saneamento básico é importante para o desenvolvimento de um país em todos os segmentos, não é mesmo? Bom,
Vamos trabalhar agora com uma exemplificação. Eu vou me utilizar de um conceito urbano, tá bom? Quando a gente trabalha urbanização brasileira, bem como os principais conceitos urbanos, a gente tem aquele chamado cidade global, tá bom? O que são cidades globais? São cidades que interferem na economia mundo. São cidades que representam sede de bolsas de valores e que, além, óbvio, de terem capital produtivo acumulado, também possui capital especulativo. Então, eu vou fazer uso de Nova York e São Paulo. Observem vocês. Se você me perguntar sobre a situação das empresas de saneamento básico em Nova York, eu vou te afirmar categoricamente: não possuem perspectiva de crescimento. Por quê, Guilherme? A não ser que ocorra um processo de verticalização ou periurbanização e você plugue essas novas residências ao serviço de saneamento básico e passe a arrecadar um pouco mais. Por que não tem perspectiva de crescimento? Porque em Nova York eu tenho uma cidade que já é 100% saneada. Enquanto que em São Paulo, e aí você observa como o Brasil é o país dos contrastes. De acordo com o ranking do saneamento 2020 do Instituto Trata Brasil, São Paulo concentra os municípios com melhores índices de saneamento básico. Santos e Franca, em São Paulo, registram os melhores indicadores. Entretanto, em São Paulo, capital, eu tenho 4 milhões de habitantes sem acesso à água potável. E aí você me pergunta, professor, a Lei 11.445 de 2007, além de definir o que é saneamento básico e apresentar suas 4 etapas, cita sob qual ente fica a responsabilidade pelo saneamento básico? Sim, a responsabilidade pelos serviços de saneamento básico é dos municípios, ok? Os municípios trabalham com a concessão dos serviços de saneamento básico, geralmente através dos chamados contratos de programa, ou seja, o monopólio público sobre o serviço de saneamento. De que forma, Gui? Os municípios estabelecem contratos de programa, geralmente com empresas públicas estaduais, tá bom? Então lembre-se, há um monopólio público. Esse próprio Instituto Trata Brasil coloca que 94% das cidades assistidas com água e esgoto, tá? São assistidas através de empresas públicas. E aí eu não estou entrando no mérito da qualidade do serviço, tá bom? Então tá aí. 94% dos municípios com água e esgoto assistidos por empresas públicas. Só 6% dos municípios são assistidos pelas empresas privadas, tá certo? Então, o que muda? O que muda, afinal, com esse novo marco regulatório do saneamento básico? Tá aqui, vocês vão poder baixar esse material, tá bom? Vai ter um linkzinho na descrição, onde vocês vão ter a oportunidade de baixar esse material com mais informações, para que vocês possam aprofundar ainda mais em relação à temática, tá bom? E olha que a gente já apresenta com uma certa riqueza de detalhes. Tenho certeza que vocês estão conferindo isso. Então, galera, olha só, o que muda? Primeira coisa, você precisa recordar dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, para o saneamento básico, existem metas de universalização do serviço. E a data, o marco temporal que eu gostaria que vocês recordassem, 31 de dezembro de 2033, tá bom? Lembra dessa data, 31 de dezembro de 2033. Qual é a meta para acesso à água potável?
99% da população brasileira com água em casa até dezembro de 2033. Com relação ao esgotamento sanitário, a meta é de 90% da população brasileira com rede de coleta e tratamento de esgoto até dezembro de 2033. Professor, como é que a gente vai alcançar essas metas nos próximos 13 anos? É aí que entra a mudança nesse marco regulatório do saneamento básico. Qual seria a mudança? Bom, as empresas públicas que já ofertam um serviço têm até março de 2022 para comprovar a capacidade técnica e financeira para atingir essas metas. Se conseguirem comprovar isto, pessoal, podem renovar seus contratos por mais 30 anos. Entretanto, se não conseguirem comprovar aos municípios, bem como à Agência Nacional de Águas, ANA, que é a agência reguladora, abre-se precedente para um processo licitatório. Então, qual é a grande novidade no novo marco regulatório do saneamento básico? O estímulo do investimento privado através de licitação. Na abertura do processo licitatório, as empresas públicas disputarão com as empresas privadas estes contratos, ok? Professor, argumentos contrários. De acordo com a bancada que representa a oposição ao projeto, ele significa a privatização da água. Por quê? Vocês sabem que na maioria das cidades brasileiras eu tenho um problema chamado macrocefalismo urbano. Ou seja, as cidades crescem de maneira desordenada, de maneira caótica. E eu tenho um processo de favelização, eu tenho um processo de ocupação de cortiços. Então, eu tenho bairros, municípios mais pobres, municípios menores. E a grande crítica da oposição é que, ora, se formarão monopólios ou oligopólios para a privatização da água e a tarifa sobre ela será aumentada. Ou seja, o novo marco regulatório do saneamento básico representaria o que, turma? A privatização da água e o fim do subsídio cruzado. O que seria o subsídio cruzado? Ora, o lucro que essas empresas privadas, ou melhor, que as empresas públicas teriam sobre as áreas populosas, custeiam as perdas financeiras nos municípios menores, nos municípios mais pobres. Então, como é que funciona o subsídio cruzado? Lembra, o lucro obtido por essas empresas nas áreas mais populosas custeiam as perdas nos municípios menores. Então, com o novo marco regulatório do saneamento básico, se perderia essa tarifa social. E, óbvio, a tarifa sobre a água aumentaria, obviamente, representando um aprofundamento das desigualdades, tá bom? No Brasil, já para aqueles que são favoráveis, o novo marco do saneamento básico, ele não representa uma ruptura, uma quebra do monopólio da empresa pública automaticamente, porque ainda é dada uma espécie de preferência para que ela comprove a competência técnica e financeira. Só se a mesma não apresentar é que abre-se o processo licitatório. Ora, de acordo com aqueles que são favoráveis, os indicadores de saneamento básico não podem continuar como estão, e no cenário de uma pandemia de Covid-19 e com as perdas econômicas, para alcançar a universalização do serviço, será necessária
a entrada do capital privado na área de saneamento básico. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo até aqui. E eu não posso finalizar sem mostrar para vocês os novos prazos para o fim dos lixões, tá bom? De maneira bem sucinta, você pode cravar o ano de 2024, tá bom? Até 2024, a erradicação de todos os depósitos de lixo a céu aberto. Os municípios devem apresentar seu plano municipal de resíduos sólidos, apresentando a construção do aterro sanitário controlado aí, tá bom? Mas lembre-se, detalhando 2021, prazo máximo para capitais e regiões metropolitanas. 2022 para cidades com mais de 100 mil habitantes. 2023 para cidades com entre 50 e 100 mil habitantes. E 2024 para aquelas cidades que têm menos de 50 mil habitantes. Muito grato por sua fidelidade, por você ter acompanhado a nossa explicação até aqui. Me sinto privilegiado e, como privilegiados, acredito que nós devemos construir mesas maiores para que mais pessoas sentem à mesa e não construir muros mais altos. Um abraço forte do seu professor Guilherme Lemos, novo marco regulatório do saneamento básico, detalhado nesse pouco tempo que tivemos, mas tenho absoluta certeza, fará toda a diferença para você que deseja galgar sua tão sonhada aprovação. Até a próxima!